A partir de agora nós vamos voltar a falar de educação. Educação é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, é o ODS 4, Educação de Qualidade para Todos e Todas. E o Sistema Sagres de Comunicação apoia editorialmente a Agenda 2030 e busca, ao alinhar editorialmente os conteúdos à Agenda 2030, a gente busca instituições, pessoas e governos que estejam em sintonia com a Agenda 2030 e colaborando com as metas estabelecidas pela ONU. Então, a partir de agora, nós vamos falar de educação, nós vamos falar sobre retomada das escolas e para participar comigo, eu recebo Tandara Reis. Boa tarde, Tandara. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Tôndolo. Boa tarde também a todos que nos acompanham aqui na TV Sagres, não só pela televisão, mas também pelo YouTube. É sempre um prazer voltar ao Tom Maior. Eu estou vendo aqui uma mensagem no YouTube, Tandara. Por que você fez careta quando eu disse que o jogo estava começando 0-0? Porque é meio óbvio, né? E além da Tandara, aqui, nossa jornalista aqui no Sistema Sagres, a gente também vai receber a Tatiana Bello. Ela que é gerente de implementação do Itaú Social, para falar um pouco sobre esse assunto. Tatiana, seja muito bem-vinda à Sagres. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Tandara. Boa tarde, Tatiana. Seja muito bem-vinda aqui à Sagres TV. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais são as principais preocupações, principalmente dos profissionais da educação, nesse momento de retomada das aulas presenciais. Perfeito, Tandara. Bom, acho que a gente sabe, esse grande desafio que estamos vivendo aí, desde o início do ano, com a grande crise sanitária, o isolamento social e os impactos que isso trouxe, para a educação. Então, nesse momento em que está sendo estudada, mediante aí os dados da epidemia e todos os cuidados sanitários, a retomada das atividades nas escolas, acho que entendo que o principal cuidado, e preocupação dos profissionais da educação tem sido em como fazer o acolhimento, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das famílias, dos professores, de toda a comunidade escolar para esse momento, então, que vem se aproximando e que depende, como eu já falei, de uma retomada de fato para as aulas presenciais, aí de todos os cuidados sanitários e da questão de como a epidemia está. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que é a grande preocupação. Desculpa. Não, eu ia perguntar justamente nessa linha. A gente até estava conversando no início do programa, onde a gente dedica mais um momento de reflexão do eu, Então a gente foca muito em mudanças de comportamento e a entrevistada falava muito de que nós temos traumas do passado que nos atrapalham e a ansiedade do futuro que a gente desconhece e esquece de viver o presente. E eu acredito que professores devem estar inquietos com esse futuro, pais devem estar inquietos com esse futuro e os alunos não sabem o que faz. É mais ou menos isso que a gente vai encontrar, Tatiana? Eu acho que é bom dizer, que nesse período todo, acho que houve um esforço muito grande, de todos os profissionais de educação, das secretarias, dos gestores, educacionais, dos gestores escolares, dos professores, dos coordenadores pedagógicos, no sentido de fazer as adaptações necessárias, que foram feitas ao longo desses meses para continuar ofertando as atividades pedagógicas de forma não presencial. Então, acho que, num primeiro momento, é muito importante destacar esse grande esforço que foi feito por todo o Brasil para que a escola continuasse, oferecendo aí as atividades pedagógicas. A gente sabe dos grandes desafios que a gente tem, principalmente no que fere as desigualdades, de acesso que a gente tem no nosso país, principalmente quando se pensa na questão da tecnologia. Então, também foi preciso muita criatividade dos gestores educacionais em pensar também em oferecer atividades pedagógicas não presenciais que não fossem só por meio da tecnologia,
Mas, de fato, acho que o que você coloca é um momento que estamos vivendo aí de incertezas mesmo, né? Acho que nós, enquanto sociedade, acho que um grande ensinamento, né, que essa pandemia vem nos mostrar é de que a gente tem momentos em que as coisas são incertas e que a gente vai precisar ir construindo estratégias para apresentar alguns caminhos de prosseguir aí com as nossas atividades, com a nossa vida, né? Então, sem dúvida nenhuma, pensar, né, nesse acolhimento e que ele não deve ser só, né, de maneiras pontuais, ele não deve acontecer só agora na retomada, mas acho que com todas essas ações que estão acontecendo também não presenciais, essa visão, né, da escuta, do diálogo, né, de fato entender quais são aí os prejuízos, né, que o isolamento, o estresse, né, todo o luto traz para toda essa comunidade escolar. Então, isso é muito importante. Tatiana, você mencionou na sua fala sobre o fato de construir estratégias nesse momento de retomada. Nesse sentido, o Itaú Social está lançando um curso gratuito que se chama Acolhimento da Comunidade Escolar. Nesse momento de retomada, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse curso, como ele funciona, quem pode participar e como surgiu a ideia dessa iniciativa. Perfeito. Acho que, em primeiro lugar, é importante destacar, né, que o Itaú Social, ele trabalha já há mais de 20 anos aí, sempre na ideia de contribuir para a melhoria da educação pública, né? Então, é a sua missão, é essa contribuição para a melhoria da educação pública. E, com isso, a gente tem já programas, né, de bastante tempo, de formação de gestores educacionais, né, de principalmente municípios. E quando surgiu, né, a pandemia e todos esses desafios que a gente está comentando aqui, a gente entendeu que era importante poder oferecer materiais, né, e cursos, como você disse, gratuitos, né, cursos também rápidos, que os gestores pudessem, de alguma forma, aprofundar em questões e dilemas que eles estavam vivendo. Então, a gente lançou no ambiente, na plataforma que a gente tem de formação do Itaú Social, que se chama polo.org.br, a gente lançou um percurso formativo que se chama Educação na Pandemia. E lá, então, a gente tem diversos cursos, então eles são voltados principalmente para os gestores municipais de educação e suas equipes, mas a gente também tem conteúdos voltados para os articuladores regionais de grupos de municípios, que a gente tem muito isso também acontecendo no Brasil. Então, como nós temos mais de 5.500 municípios, a gente tem principalmente os municípios menores se reunindo em grupos, seja em arranjos, seja em polos, né, para poderem enfrentar de forma mais coletiva os desafios. Então, a gente também tem materiais voltados para essas pessoas que articulam regionalmente grupos de municípios e materiais voltados para as secretarias estaduais de educação, para que elas possam apoiar os municípios, né, nesse momento aí, como a gente está dizendo, tão desafiador. Então, são diversos temas. Um curso que foi lançado recentemente é esse, do acolhimento escolar. E lá a pessoa, mediante um cadastro, ela acessa esses conteúdos, né, e ela recebe uma certificação e, como a gente já falou, é totalmente gratuito. É uma forma aí da gente poder colaborar com esse momento tão desafiador para a educação. Nós estamos conversando com a Tatiana Bello, ela que é gerente de implementação do Itaú Social. E você citou, Tatiana, que temos mais de 5.000 municípios. E acredito que cada município tem uma realidade, uma dificuldade e uma capacidade de enfrentar esse problema. Nessa ordem do acolhimento, da recepção, da chegada tanto de professores que estão vindo de uma jornada estressante, saíram completamente da sua rotina, os alunos estressantes, numa rotina estressante, porque também sai completamente de uma rotina. A realidade, diante do cenário, da estrutura de cada município, essa acolhida, ela é diferente? Sem dúvida nenhuma, né? Acho que você pegou um ponto super importante, que é, de fato, as condições muito diferentes, né?
que cada município tem diante dos seus contextos, né, diante da sua realidade mesmo, até de características, né? Então, a gente tem, como eu falei, são mais de 5.500 municípios, mas a gente tem uma questão que 80% deles são municípios que a gente chama de micro e pequeno porte, ou seja, que tem até 50 mil habitantes. Isso é muito diferente de uma realidade de uma grande metrópole, né, com um número muito maior de habitantes. Então, sem dúvida, é importante pensar nessas adequações, né, que as características de cada município, com as suas capacidades, né, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista técnico e institucional, também vão podendo construir. E, nesse sentido, as estratégias de acolhimento, sem dúvida nenhuma, elas podem ter características muito diferentes conforme a realidade de cada município. Mas o que é mais importante frisar é que esse processo de acolhimento, como eu comentei antes, ele não deve ser encarado de forma pontual, né? Ele não deve ser pensado simplesmente como uma estratégia que acontece... Oi? Para a primeira semana, por exemplo. Não é só resolver o problema da primeira semana e depois o restante do ano letivo é do jeito que era antes. Exatamente, é exatamente isso. É como que se pensa, né, um acolhimento que ele é visto de forma mais sistêmica. E um acolhimento que, de fato, é voltado para toda a comunidade escolar, né? Então, e que é voltado, né, para os professores, que é voltado para os gestores escolares, que é voltado para todos os profissionais que estão na escola e que também, sem dúvida nenhuma, é voltado para os alunos e suas famílias, né? Então, como se estabelecem algumas rotinas, né, alguns espaços de escuta, então tem diversas estratégias, né? Como rodas de conversa, você pode pensar em fazer saraus, você pode pensar em exibição de filmes. No fundo, é de como criar, né, momentos para que as pessoas possam dizer, né, de tudo que elas estão sentindo e tudo que elas viveram, né, até estão vivendo ainda nesse período, como a gente falou, de tanta mudança, de tanto estresse e de tantos desafios. Tatiana, em alguns estados, as escolas já retornaram às atividades presenciais. Aqui em Goiás, nós estamos nos preparando para esse momento. Eu gostaria que você falasse um pouco de como reorganizar a estrutura curricular desses estudantes. Aqui em Goiás, por exemplo, já são mais de 7 meses de paralisação. Perfeito. Acho que, num primeiro momento, acho que é importante recordar, né, que é óbvio que a gente sabe que essa situação toda, ela trouxe muitos impactos para o currículo, para as aprendizagens, mas a gente tem uma realidade de que a gente tem aí um percentual de 86% de alunos que tiveram atividades pedagógicas não presenciais, que fizeram, né, atividades. Então, não é um período em que a gente diz que não aconteceu nada. Acho que é importante a gente frisar isso, que houve um esforço muito grande, né, de todos, principalmente aí, né, dos gestores, professores, dos diretores, coordenadores pedagógicos, de oferecer essas atividades para os estudantes. Mas, sem dúvida nenhuma, precisa-se sim pensar nesse planejamento curricular de forma que, né, você retomando as atividades presenciais e cada vez mais fica claro que a gente vai ter um retorno que também não é total, né? Ele vai precisar ainda continuar com atividades à distância, então o que a gente tem chamado de ensino híbrido, precisa sim fazer um planejamento curricular que considere, né, acho que tanto uma avaliação diagnóstica dos estudantes, então assim, de que fato, como esses estudantes estão, né, o que foi possível aprender durante esse período e de que forma se planeja o currículo para garantir aquelas aprendizagens essenciais até para que outras aconteçam, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse planejamento pedagógico ele é super importante. E, Tatiane, para a gente já ir encerrando aqui a nossa entrevista, eu até estou recebendo aqui uma mensagem no nosso YouTube, o Cauã manda mensagem, cheguei agora e gostaria de perguntar quando que volta às aulas. Primeiro, como você está mandando na internet, Cauã, eu preciso saber de onde você é para poder te responder. Eu sei que o estado de Goiás está analisando, está observando ainda isso, não se posicionou de forma oficial, mas a tendência é de que, de forma inicial, as escolas privadas voltem às suas atividades
e a escola pública ela ainda mantenha o ensino à distância para depois, no próximo ano letivo, que se organize um sistema, um modelo, e aí cada cidade, cada estrutura, cada rede tem pensado seu modelo. Eu já vi municípios que estão dividindo as turmas em 3. Então, segunda-feira, a turma A assiste a aula presencial, na terça a turma B, enquanto isso as outras vão acompanhando conteúdo online, contraturno ou no mesmo turno, e acredito que isso também passa a ser um momento de acolhida, né? Porque nós vamos ter que nos acostumar com isso, e a escola, ela parece, Tatiana, que ela vai assumir um novo papel dentro da educação, né? Não é só aquela da fonte única, exclusiva de informação, e vai ser um olhar, às vezes, com foco no problema e na solução de problemas, na socialização, e o estudar nós vamos viver no ambiente digital. Acho que nós estamos nos movimentando para isso. E isso também exige uma acolhida, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, diante, né, do que a gente estava conversando, de todos esses desafios que esse momento da pandemia trouxe para a educação, uma coisa ficou muito clara, né? Que é a importância da escola, né? E do papel da escola na nossa sociedade. Mas, sem dúvida, eu entendo também que esse momento fez com que a gente pensasse que escola é essa, né? Que surge, né, depois de todo esse momento que a gente está vivendo, que sem dúvida nenhuma tem um aspecto muito forte com as questões tecnológicas, e aí a gente precisa pensar em enfrentar como que a gente olha para as desigualdades no nosso país, porque a gente sabe que isso ainda não é uma realidade para todos, né? Então aí é um desafio que a gente tem pela frente, mas, sem dúvida nenhuma, como você mesmo coloca, aí, com mudanças e possibilidades pedagógicas, né, muito interessantes, né, de uma maior socialização, né, de uma maior produção coletiva de conhecimento. Então, são apontados caminhos aí bem interessantes. Tatiana, muito obrigado pela sua participação, por compartilhar as experiências, e a gente faz o convite, o pai, o professor, o gestor público, principalmente dessas pequenas cidades, que quer buscar informação, quer apoio, por onde ele vai buscar esse apoio com vocês? Isso, é só acessar, então, como eu falei, o nosso ambiente virtual de formação é o www.polo.org.br, e lá vocês encontram um percurso de educação da pandemia. Lá a gente tem vários conteúdos. Muito bacana, então. Muito obrigado, Tatiana. Uma boa quinta-feira. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada. A gente falando sobre educação e sobre esse momento de recepção, né? De toda a comunidade escolar, de pais, alunos e também de professores. Tandara, muito obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, eu não sei muito bem da sua agenda, então eu digo até a próxima. Até a próxima. Eu acho que você sabe bem até demais, né, agenda? Obrigada, Tandara Reis, participando conosco aqui do nosso Sagres em Tom Maior, participando dessa entrevista, né? A gente conversando com a Tatiana Bello, ela que é gerente de implementação do Itaú Social, e a gente falando um pouco sobre nessa expectativa, né? O Cauã, até que está todo mundo nessa expectativa da volta às aulas, né, Cauã? Conversando conosco aí pelo chat do YouTube, né? Acho que posso ter te respondido aí a sua pergunta no chat, se não qualquer coisa a gente vai interagindo e respondendo ao longo da nossa programação. É muito bom ter a sua participação, ter todo esse trabalho, essa oportunidade da sua colaboração e da sua audiência.